Olá, sejam todos bem-vindos à preleção do Centro Espírita Peregrinos no Caminho. Que a paz de Jesus nos envolva nesse instante, hoje e sempre. E que sejamos capazes de levar essa paz conosco em nossos corações, para onde quer que nós formos, sempre distribuindo em forma de alegria, de amor, de movimentos fraternos. O meu nome é Marcos, eu agradeço muito aos meus irmãos da Casa Peregrinos do Caminho, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, nesse momento, podendo dividir um pouco do meu entendimento, da minha compreensão, acerca do tema que nós iremos tratar nessa nossa preleção. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos a fazermos uma preparação, a nossa preparação inicial, e daí por diante a gente começa a conversar a respeito do tema. Vamos todos nós nos colocando agora numa posição, numa condição muito serena, equilibrada, buscando olhar para dentro de nós, sentindo esse momento como um momento único, e trazendo para Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa vontade de aprendermos, de progredirmos e sermos úteis na seara do Mestre Jesus. Assim, envolvidos nesse ambiente com toda essa harmonia, nós vamos saudando os nossos mentores, nossos anjos da guarda, toda essa espiritualidade que nos envolve nesse instante. Saudamos a todos os mentores da Casa Peregrinos do Caminho, o mentor deste trabalho. Saudamos e agradecemos e pedimos também para que nesse instante possam estar conosco, sustentando, protegendo os nossos lares, os ambientes físicos que nos encontramos nesse instante, mas que essa proteção, essa sustentação se estenda também para o nosso ambiente virtual e até mesmo para todo o ambiente espiritual da nossa casa, Peregrinos do Caminho. Nós agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecemos pelo seu Evangelho, as suas palavras, que nós possamos levar esse Evangelho sempre em nossos corações, em nossos pensamentos. E assim podermos seguir sempre o caminho do bem, o caminho da tolerância, do trabalho, da solidariedade e do respeito. Juntos com esse Mestre, nós agradecemos o Pai Celestial. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Nossas famílias, as pessoas com quem convivemos, todas aquelas pessoas que passaram pelo nosso caminho e continuam conosco. Obrigado pela vida, Senhor. E pedimos a Ti
ao Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade, a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, muita alegria. E nós hoje vamos tratar o nosso tema, o tema da nossa preleção é tirada do livro Fonte Viva, o texto 27. O livro Fonte Viva é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título do texto é Cristo e Nós. Eu vou fazer uma leitura, mas leitura por partes, algumas partes desse texto, para que a gente possa fazer as nossas reflexões, para que cada um possa colher aquilo que realmente percebe que é útil para o seu progresso, para o seu desenvolvimento como espírito eterno. Começa com uma citação do livro Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 e o versículo 10. Diz assim: E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Esse versículo curto, ele tem um poder, ele traz uma mensagem que é aquela mensagem da nossa participação, a nossa vontade de realmente trabalharmos juntos do Mestre Jesus. Essa passagem, Ananias, ele simplesmente se coloca à disposição do Mestre. E Emmanuel, na sua reflexão, vem nos trazer justamente essa ideia. A ideia de que Deus, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, ele simplesmente coloca para nós à disposição todos os meios para o nosso progresso. Porém, por meio do nosso livre-arbítrio, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele aguarda pacientemente para que cada um de nós possa dar a sua contribuição na construção do reino de Deus, do reino dos céus sobre a terra. E Emmanuel, ele trata isso assim de uma maneira maravilhosa. Eu vou fazer a leitura do texto de Emmanuel, partes do texto, e vou fazer os meus comentários a respeito. Mas antes de iniciar a leitura do texto de Emmanuel, eu gostaria de lembrar alguns princípios da doutrina espírita. Nós que estamos nesse momento, nessa casa iluminada, peregrinos no caminho, que de alguma maneira estamos buscando a compreensão do plano espiritual, mas mais que isso, a compreensão de nós mesmos. Estamos buscando o autoconhecimento. Quem somos nós? Na verdade, será que nós verdadeiramente nos conhecemos? Então, a oportunidade de olharmos para esse texto com o olhar da doutrina espírita vai favorecer, no meu entendimento, o conhecimento de nós mesmos, como espíritos individuais, como pessoas encarnadas, passando pelo processo da encarnação para o nosso progresso. Então, os princípios que eu gostaria de destacar, alguns princípios que eu gostaria de destacar aqui com vocês, primeiro, o que eu já citei, que todos nós somos espíritos, que existem espíritos, alguns estão passando pelo processo de encarnação, como nós, e outros estão desencarnados no plano espiritual. Esse olhar, esse princípio, tendo o espírito como uma força da natureza,
né, ação, ele muda o nosso olhar para a vida, para os fenômenos que ocorrem à nossa volta. Todos nós estamos passando por esse processo de encarnação, mas existe um segundo princípio que vem colaborar também com a leitura do texto, com essa leitura. É o princípio da reencarnação. Então, somos espíritos passando pelo processo de encarnação, mas existe um processo que é o de reencarnação. Cada um de nós passa um período no plano espiritual e retorna, vem ao mundo material para viver as experiências que necessita, e por meio dessas experiências nós podemos progredir, podemos avançar, e avançar em direção a quê? Progredir, esse progresso, essa escada, essa tendência de ascensão é em direção a quê? Em direção a um reino, em direção ao Pai Celestial, ao reino dos céus. Todos nós temos a oportunidade de avançarmos. Alguns de nós evitam isso, fogem desse momento de avanço, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade da escolha, né? E esse é um outro princípio que está associado à questão da lei de causa e efeito e da lei de evolução. A lei de causa e efeito é aquela lei da nossa escolha. Quando nós estamos diante de qualquer situação, fazemos escolhas. A todo instante estamos escolhendo o caminho que vamos percorrer. Dependendo da escolha, avançamos mais rapidamente. Se a escolha não foi uma escolha feliz, nós simplesmente aguardamos, passamos por novas experiências para podermos novamente depois tentarmos esse avanço, essa ascensão. E a outra lei, que é a lei da evolução. Tudo está em evolução, tudo está em movimento, uma mudança constante. Mas eu gostaria de destacar aqui nessa lei a questão de que quando eu falo tudo está, é que não só apenas não nós, seres humanos, o mundo está em evolução. Creio que todos aqui já ouviram falar que nosso mundo hoje está passando por um processo de transição, porque a Terra, o nosso orbe, nosso planeta, é um planeta no estágio de provas e expiações, passando por um processo para se tornar um planeta regenerado, o processo de regeneração do planeta. Então, todo o orbe, todo o planeta, ele está nesse avanço, né? E eu destaquei esses 4 princípios, né? A presença, né? A existência do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a lei de evolução. Só para a gente poder olhar para o texto de Emmanuel, essa reflexão que ele faz nesse versículo 10 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Emmanuel começa o seu texto dizendo assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Na frase seguinte, Emmanuel diz: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O que eu entendo, né, dessas palavras de Emmanuel? Os homens esperam por Jesus. Todos nós esperamos, né, a vinda do Messias. E quando eu falo a vinda do Messias, não é aquela vinda dita 2000 anos atrás. É a presença dele em nossas vidas, enchendo os nossos corações de paz, trazendo para nós aquele bálsamo de tranquilidade, de serenidade, a pacificação dentro de nós.
E Jesus, o que espera de nós? Porque nós desejamos, a nossa vontade nos direciona a essa sensação, direciona esse mestre, a podermos estar com ele. Mas aí vem a pergunta, nós desejamos isso? E o que ele espera então de nós? O que ele espera de cada um de nós então? Parando aqui nessas duas frases, eu vou lembrar de uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Eu creio que todos já conheçam, né, e já leram ou já ouviram a parábola. No caso dos dois filhos, o dono da fazenda, o filho mais novo, ele quer a parte dele da fazenda, a parte da herança, para poder sair dali e viver a sua vida no mundo, né, a vida mundana. E o Senhor divide e entrega a parte dele da fazenda, e esse filho mais jovem, ele sai, né, e vai viver a vida distante do pai. Depois de passado algum tempo, tendo gasto todos os recursos que ele recebeu, e vejam bem, quando eu falo recursos, não só recursos financeiros, como a gente costuma tratar hoje. Ele gastou todos os recursos, né, todos os talentos na vida mundana, na vida material, na busca dos prazeres. Só que, em determinado momento, esses recursos se esgotam. E aí vamos lembrar da lei de causa e efeito. Né? Ele exerce movimentos a fim de usufruir tudo, mas tem que colher os efeitos. E até chegar a determinado momento em que os efeitos são efeitos dolorosos. Diz a parábola que ele chega ao ponto de desejar se alimentar, né, das bolotas dos porcos, alimentar da própria comida dos porcos. Naquele instante, ele é tocado em seu coração e se arrepende. E lembra da casa do pai, da fazenda do pai, né, daquela casa harmoniosa. E ele lembra que mesmo os servos do pai eram melhor tratados do que ele estava sendo tratado naquele instante. Então, ele tomado pelo arrependimento, ele realiza um movimento de volta ao Pai. Nesse movimento de volta ao Pai, o que acontece quando o Pai, né, avista o retorno do filho? O pai não espera ele na casa. O pai segue em direção ao filho, ao encontro do filho. Então, esse trecho da parábola, eu já destaquei aqui para vocês, justamente para a gente fazer uma reflexão. Quando Jesus traz essa parábola, e aquilo que Emmanuel está dizendo para nós: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Deus, Jesus, ele aguarda que a nossa escolha seja em direção a ele, em direção ao seu reino. Que as nossas escolhas sejam guiadas sempre pelas suas leis. Que nós estejamos no sentido das suas leis. A partir desse momento, ele segue em direção a nós. Passamos a perceber a sua presença mais próxima de nós. Como se nós estivéssemos com uma sintonia, um rádio. Nós sintonizamos, escolhemos qual frequência nós desejamos ouvir. Como um canal de televisão. Aquilo que nós desejamos assistir. A partir do momento da nossa escolha, aí sim, receberemos, vamos colher. Mas quando nós escolhemos a direção do Mestre Jesus
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós escolhemos o sentido das leis de Deus, quando nós nos movimentamos para o amor, com certeza, Deus realiza um movimento em nossa direção. E Emmanuel prossegue para fazer a sua argumentação. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André. E vocês lembram dessa passagem de Mateus? Quando Jesus convida Pedro e André, e eles não vacilam. Eles seguem a Jesus imediatamente, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto às almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. Jesus nos convida constantemente. Quando eu falo convida, é porque o convite está em aberto para todos nós. Se lembrarmos que somos espíritos, passando pelo processo da reencarnação, que isso é uma dádiva, um presente de Deus para nós, a vida, vamos perceber que os convites feitos por Jesus estão em aberto para todos nós, bastando apenas que cada um de nós faça a sua escolha. Eu não posso fazer a escolha por aqueles que estão do meu lado, porque o reino dos céus está dentro de nós. Esse reino, essa edificação que se fará no planeta, ela começa dentro de nós. Essa mudança, essa transformação vai acontecer dentro de nós. E depende das nossas escolhas, vai depender das minhas escolhas. Aquilo que eu busco fazer. Por isso que eu falei da questão do autoconhecimento no início. Seguindo, ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, e creio que todos lembrem como é que foi, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Emmanuel está dizendo que Jesus já havia encontrado com Paulo, já tinha tocado o coração de Paulo. Mas mesmo assim, ele vai a Ananias e pede para que Ananias o encontre. As realizações na Terra, as transformações na Terra, e eu também quis lembrar no início aqui da nossa preleção, de que tudo está em transformação. O planeta está em transformação. Mas a transformação no mundo material requer a nossa participação. Nós, encarnados, precisamos colaborar com essa obra. O exercício, a experiência que vivemos é para o nosso progresso. Mas quando nós escolhermos pelo caminho do Mestre Jesus, quando nós escolhermos realmente trabalharmos juntos com eles, ou seguindo as suas orientações, seguindo os seus caminhos, estaremos colaborando para a construção ou para a edificação do reino dos céus sobre a Terra. Então, o planeta depende também da nossa participação. Pergunta Emmanuel, por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? Por que será que Jesus foi até a Ananias
falar com ele para que ele fosse ajudar a Paulo. Ele não teria condições de ele mesmo fazer aquilo naquele instante. E Emmanuel prossegue, é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens da obra de soerguimento e sublimação do mundo. E ele faz citações de trechos em que Jesus convida todos nós, quando ele diz, ide e pregai aos seus discípulos. Ele diz ainda, eis que vos mando, brilhe a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Todo instante, Jesus está nos convidando, está nos convocando para o trabalho. A nossa transformação, a transformação do mundo depende das nossas ações, depende da nossa vontade. Individualmente, vamos realizar essa mudança em nós, dentro de nós, essa transformação. À medida que isso vai acontecendo dentro de nós, tudo à nossa volta receberá a nossa contribuição para o caminho do Mestre. E seguindo para encerrar aqui a leitura do texto de Emmanuel. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Creio que também todos lembrem que quando Jesus ele curava alguém, ou quando ele participava da ação da cura, ele era um instrumento da cura, ele dizia em geral, muitas vezes ele disse, a tua fé te curou. Jesus nunca atribuía a cura a ele. Dizia, a sua fé te curou. O seu movimento, a sua vontade, o seu desejo, né? Mas essa vontade em que direção? Na direção de Deus. Para que eu quero me curar? Por que eu quero me esclarecer? Talvez essas sejam as perguntas que devemos fazer. Por que eu quero progredir? Para quê? O propósito é que isso será o importante. O movimento, ele vai ser realizado, porque todos nós, a todo instante, fazemos escolhas. Mas para quê? Em que direção? Na direção de Deus. Esse é o convite de Jesus. Que nós sejamos instrumentos da vontade de Deus sobre a terra. E assim encontraremos a felicidade plena. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Todas as bem-aventuranças são o quê? Convites a movimentos. Bem-aventurados os pacíficos, felizes daqueles, os pacificadores. Não é porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus está sempre nos convidando ao movimento. Os princípios da doutrina nos auxiliam na compreensão dos seus ensinamentos, porque a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã. Ela veio justamente para nos trazer, para nos relembrar da presença do Cristo em nossas vidas, mas aquele cristianismo lá redivivo, primitivo, na sua origem, nas palavras do Mestre. E ele encerra dizendo assim: amemos, trabalhemos, purificando e servindo sempre,
Cristianismo significa Cristo e nós. Nós, cristãos, precisamos parar e refletir a respeito disso. O cristianismo significa a presença do Cristo em nossas vidas, mas requer também o nosso movimento em direção a Ele. Requer também o nosso movimento em direção ao Pai Celeste. Como o reino dos céus está dentro de nós, como nós somos essência divina, fomos criados por Deus, que sejamos capazes de olharmos para nós como espíritos eternos e dizermos assim: eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus, a minha vontade é a vontade do Pai. Como filho de Deus, a minha vontade a partir de hoje vai ser me movimentar em direção de volta ao Pai Celestial. Então, meus amigos, Emmanuel ainda diz: amemos e trabalhemos. A proposta, a reflexão de Emmanuel nos traz esse chamado. Amemos e trabalhemos. Trabalhemos no sentido de nos movimentarmos. Amar e trabalhar. O exercício da caridade é o desenvolvimento do amor em nós. Então, fora da caridade não há salvação. E a caridade não se restringe à doação material. Lembremos do quanto Jesus é caridoso conosco, nos aguardando pacientemente, aguardando que os nossos corações se purifiquem, que as nossas mentes se esclareçam, para que nós possamos realizar esse movimento em direção ao Pai Celeste. Que sejamos capazes de compreender a sua mensagem. Então, paciência é caridade. Saber ouvir. Falar com serenidade, com gentileza com o próximo. Tolerar as diferenças, o respeito, compreendendo que cada um de nós somos espíritos individuais, aprendendo. Vamos lembrar daquele processo. Reencarnamos para aprender. Todos nós estamos aprendendo. Estamos buscando o nosso progresso. A construção do reino de Deus dentro de nós. E a partir daí, com certeza, a construção do reino de Deus sobre a terra. As nossas mãos, colocarmos elas à disposição do Mestre. Mas também a nossa mente, nossa inteligência, as nossas emoções, não só as ações físicas. Eu vou encerrar agradecendo a todos vocês, lembrando que cristianismo significa Cristo e nós. Para que cada um de nós possamos agora, cada um possa fazer a sua reflexão depois. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, novamente. E vamos aproveitar agora esse momento, essa energia que circula, que liga, que une os nossos corações. E vamos também nos colocar, então, em vibrações, com muita gratidão, com muita alegria, essa mensagem que recebemos de Emmanuel,
essa reflexão. Nesse instante, que os nossos corações possam vibrar juntos. Que as nossas preces possam se interligar. E assim, unidos em pensamentos, unidos com os nossos corações, vamos vibrar todos pela paz no nosso planeta, pedindo a Jesus para que envolva esse globo, para que todas as nações possam ser envolvidas e acolhidas pela sua misericórdia. Vibramos pelo nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo. Que a luz do amor, da fraternidade possa tocar cada cidadão brasileiro, desde aquele nosso irmão mais simples até a maior das autoridades. Que todos possam ser tocados em seus corações e que possam sentir a luz do Mestre, o convite desse Mestre divino, para que as relações sejam sempre por meio do respeito, do equilíbrio, da tolerância. Vamos vibrar também por aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, os nossos irmãos que estão desabrigados nas ruas, tantos irmãos desempregados por conta das circunstâncias que todos nós vivemos, que possam ser acolhidos, consolados, mas que também recebam força, luz e aceitação em seus corações. Porque a vontade de Deus é soberana. E Deus é infinitamente bom e justo. E na sua bondade oferecerá o necessário para cada um de nós. Vamos vibrar pela nossa casa espírita, todos os seus colaboradores, alunos e assistidos, que tenha sempre muita luz, muita paz. Vamos vibrar pelos nossos lares, os nossos familiares, amigos, vizinhos, e aceitando ao convite do Mestre Jesus, vamos vibrar todos por aqueles que se julgam ser nossos desafetos. Que todos possam receber a bênção do Pai Celeste. E pedimos a licença nesse instante para vibrarmos por nós mesmos. Com muita gratidão, encerrando as nossas vibrações, nós dizemos ao Pai Celeste: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Desejo a todos um final de dia abençoado, um final de semana com muita luz, muita paz no lar de vocês. E agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade de aprender com vocês. Aprender, isso é uma grande oportunidade para mim. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um. Que assim seja.